Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto para desenvolver um pouquinho do conhecimento, da mente, focar para uma outra coisa que não seja smartphone, que não seja automação de apertar tecla. Você nem sabe o que você está fazendo, você está apertando tecla, porque sabe que aquela tecla vai abrir a porta. Agora, se eu te perguntar como é que é esse processo da tecla até a porta, me demonstre isso aqui. Você não consegue. Por quê? Porque você é autômato, eu sou autômato, todos somos. Só apertadores. Estamos sendo todos os dias afastados. Isso vai ser legal o papo de hoje. Estamos sendo afastados do conhecimento, que é o tema de hoje. A orientação universal do conhecimento. Então, eu trago uma pessoa que conhece muito, estuda muito, e a pessoa adequada para. Porque não tem pergunta que ele não responda. Isso é fantástico, porque você pode desenvolver um raciocínio muito legal e desenvolver também gatilhos no que o entrevistado, o convidado fala, para depois você ir buscar suas próprias opiniões, sua própria construção do seu conhecimento. Então, estou convidando aqui o Álvaro Brandt Gonçalves, que é um grande pensador, e eu acompanho ele há muito tempo, e eu tenho certeza que nós vamos bater um belo papo hoje. E aí, Álvaro, como é que você está? Tudo Oi, bem? Eustáquio. Tudo jóia. Fico muito contente de a gente se reunir de novo. É isso aí. Não, Amizade de já mais de 25 anos. Estou muito feliz aí de poder colaborar de novo aí na nossa e a tertúlia. gente fala aqui que é papo diferenciado, né? Não que sejamos Sim. especiais nem nada, é que a gente tem por opção própria, que nem nós estávamos falando em off, antes de entrarmos no ar, é que a gente, nós temos opções. O que eu escolho, né? O que eu quero aprender? O que é conhecimento para mim? Que tipo de conhecimento? Então, isso faz com que a gente fique meio que afastado, porque nós somos, por enquanto, não sei, tomara que a gente aumente isso, nós somos minoria hoje, nós somos minoria. Quem está preocupado em, que nem eu disse na introdução, quem está preocupado em ficar fora de digitar, de perder seu tempo, de ir no banheiro digitar joguinho, de no intervalo do café ficar no joguinho, ter conversa fútil, futebol, mulher, coisa de homem, né, vamos dizer, outras coisas. Isso é legal, mas 2, 3 minutinhos e depois vamos partir a algo que nos preencha, algo que nos motive a dizer, Grego, Álvaro, nós estamos aqui na Terra fazendo o quê? Porra, estamos aprendendo, meu. E aí você se sente... Nós temos a sede de saber, mas é eu, você, mais algumas pessoas. Então, isso, eu quero começar com você fazendo uma pergunta trivial. Conhecimento. Conhecimento tem... Eu gostaria que você separasse conhecimento de sabedoria e por que hoje, nos dias atuais, nós estamos sendo privados ou afastados ou cerceados do conhecimento. É tudo pergunta rojão, né? Mas vamos lá, vamos tentar descobrir aí. Tá bom. Fazer todo mundo pensar aí. Então, Eustáquio, assim, já para começar com uma provocação, né, todas as tradições de conhecimento objetivo, elas já postulam que nós, na verdade, estamos vivendo, né, num oceano de conhecimento infinito e eterno. E, ao mesmo tempo, de uma forma paradoxal, esse conhecimento está onipresente em toda manifestação, desde a estrutura atômica, molecular, dos organismos, células, até se perder no infinito. Então, nós não percebemos isso de uma forma direta, porque nós estamos, basicamente, né, fascinados pela maia dos sentidos. Então, de uma forma normal, direta, corpórea, nós conhecemos aquilo que nós nos relacionamos a partir dos nossos sentidos físicos. Mas o conhecimento também, ele tem uma dimensão de interioridade paradoxal que transcende esses limites da mera fisicalidade. Então, se a gente considerar, né, o conhecimento, né, assim, dissociado, que transcende essa manifestação empírica, assim, de uma forma metafísica, como arquétipo, o conhecimento é o próprio padrão universal que, quando aplicado, né, na existência, produz todos os jogos possíveis que vão ser, né, realizados a partir dos logóis, ou seja, os grandes pensadores que se manifestam nesse espaço absoluto sem limites, né? Tem uma
uma definição esotérica, né, de espaço, né, que é colocada, né, pelo Vicente Beltrán Anglada no livro Magia Organizada Planetária, que o espaço é uma matriz multidimensional, multimolecular e muito geométrica, que responde a todas as vibrações, segundo as intenções das entidades criadoras que se manifestam no espaço. Ou seja, se nós, nesse exato momento, todos nós, já estamos mergulhados nesse espaço mistérico. E se nós soubermos aplicar a vibração certa com propósito, nós vamos realizar jogos, sejam, inclusive o próprio jogo da existência numa escala planetária, quer queiramos ou quer não, nós estamos fazendo parte desse jogo estipulado pelo nosso logos planetário. Agora, evidentemente que a média do ser humano não tem esse tipo de percepção metafísica, essa realização do conhecimento sem limites. Isso daqui é o fruto de uma reflexão filosófica, metafísica e também de experiências diretas para aqueles que têm experiências místicas, culminantes, estados cósmicos e consciência, para perceber que esse espaço ilimitado, na verdade, é uma entidade sem limites. E, ao mesmo tempo, permite que as entidades menores se manifestem nesse corpo, né, sem limites, como os nossos diversos sistemas, né, planetários, galáxias, logos, inclusive o ser humano, os átomos, animais. Tanto, todos nós estamos imersos num jogo de extrema complexidade. Agora ocorre, como nós estamos, né, com a consciência identificada com o corpo e com o ego, a gente acaba, né, desconsiderando esse jogo, né, de eternidade, de infinitude, apenas no prático imediato. Então, se a gente for levar a nossa vida numa escala prática imediata, evidentemente que nós estamos numa época compuscada, né, assim, de decadência de valores, né, crises econômicas, roubalheiras onipresentes, esses narcotraficantes controlando o mundo todo, quer dizer, é uma coisa pesada. Mas quando a gente coloca isso numa escala temporal, porque a história, evidentemente, é feita, né, contemplada em grandes ciclos. Nós estamos num final de ciclo, entrando no outro. A era de peixes era de aquário, que vai ser uma época de revolução, de liberdade, de fraternidade, visão universal, alta tecnologia, viagens pelo espaço. E na época de peixes ainda existe essa coisa meio pesada de sacrifício, de miséria, carregar a cruz. É assim, é como se fosse uma feitiçaria coletiva para limitar o nosso potencial. Sim. O próprio fato de reconhecer o divino no nosso interior, do ponto de vista da ortodoxia, é uma heresia. E assim, do ponto da ortodoxia religiosa, o transcendente está lá em cima, lá no infinito. Nós somos uns pobres coitadinhos aqui, que a gente só tem uma chance se a gente pegar um fio de ouro, que por misericórdia, né, esse Criador lá no espaço infinito lança para a gente uma gotinha de salvação. Isso é uma visão ridícula, assim, nada na nossa existência valida, né, esse modelo metafísico tão tosco. Se nós considerarmos o universo como todo, o que a gente vai ver nas galáxias, nas estrelas, pelo contrário, é uma criatividade sem limites, formas surgindo em todos os tempos, múltiplas dimensões, entidades estrelaçadas. O jogo fantástico da vida, que está acontecendo em todas as dimensões, aqui, agora e além. E a gente fica preso nesse reme-reme aí do corpo. Ai, que história triste, não é egão, né? Que a gente não sabe, né, nem aqui veio, né? Que a gente for buscar a nossa identidade, a gente não vai encontrar nada, né? Dentro, fora da cabeça, né? É uma construção mental e uma interpretação errônea da realidade numa consciência identificada com essas estruturas ilusórias e reforçadas culturalmente. Então, nessa segunda parte que você falou, né, da desgraça e tudo mais, evidentemente que a humanidade ainda ela está sob o controle, o jogo, o feitiço, de uma elite extremamente corrupta que controla todas as dimensões da realidade, começando pela consciencial, econômica, né, que censura as informações das grandes descobertas, com o interesse de manter o ser humano nesse estado escravo e imbecil. Né? Então, nós somos divindades vivendo, né, de uma forma animalizada, né, uma fantasia de miséria, ignorância e separatividade, que é vamos falar assim, a fonte de todo o sofrimento é a separatividade, a desconexão, a fragmentação. A gente vê, por exemplo, a questão de saúde. O que é saúde? É restituição da totalidade. Quando uma coisa corta a energia, começa a gerar doença, né? O corpo começa a funcionar mal. O ego, basicamente, também é uma consciência separada da consciência sem limites. Então, essa separatividade ilusória, que tem a separatividade natural, que são as membranas saudáveis que têm permeabilidade. Então, essa separatividade artificial, esses condicionamentos, trazem sofrimento, doenças, parece que a vida não tem propósito e tudo. Agora, se a gente romper esses limites e percebermos na infinitude que já está presente aqui, quer queiramos ou quer não, nós podemos recuperar esse estado de originalidade, que é essa reintegração prevista em todas as tradições de conhecimento objetivo.
que é o Adão caído, voltando para o arquétipo do Adam Kadmon, que é o homem celestial, que é o Logos, que é o cânon do universo, medida de todas as coisas. Você é uma falou questão agora de ponto de vista, basicamente, Grego. Você falou agora há pouco sobre o ser humano aqui que está querendo dominar os demais e tudo. Sim. Qual é a sua visão? É interessante a gente discutir isso. Isso é uma visão humana, isso tudo que está acontecendo é humano, porque hoje se tem muita mitificação, muita mistificação de que alguém está influenciando a gente, de que alguém fora daqui, né, em outro lugar e toda essa coisa. Então, prefere aludir tudo isso aqui que nós estamos enfrentando a forças externas, indescritíveis, indecifráveis, do que assumir que é o próprio ser humano, dentro dessa natureza grotesca ainda dele, desenvolvimento. Como é que você vê isso? Você acha que é um processo totalmente humano ou tem alguma interferência externa? Sim. O que eu acho, Eustáquio, assim, inclusive baseado nas tradições de conhecimento objetivo, é um erro nós equivalermos o ser humano a uma criatura que vive e nasce na Terra. O ser humano mesmo, dentro do ponto de vista da tradição, é o Adam Kadmon, o homem celestial. O ser humano é o arquétipo da universalidade e da matriz sem limites. Então, essa questão do divino humano, a diferença é nível de consciência e escala de manifestação. O ser humano ele não é um fenômeno planetário. Então, para quem está mergulhado na ufologia em profundidade, nós sabemos que tem espécies humanoides espalhadas pelo universo inteiro, tá? Nessa galáxia, em outras, em todas as morfologias. É claro que tem diferença um pouco mais alto, com vida diferente, traço, etc. e tal. E o nosso material genético mesmo, ele não é um material humano puro, entre aspas. É um mix de material. Nós temos Pé Grande, Louva-a-Deus, Grace, nós temos dezenas de materiais genéticos diferentes misturados nessa espécie atual, nessa cepa, vamos falar, da humanidade. E nesse exato momento nós temos dezenas, geneticamente falando, de espécies humanas diferentes, híbridas, né? Então, igualar o ser humano ao planeta Terra é um grande erro assim, metafísico e um erro histórico também, porque efetivamente a humanidade no planeta ela não está separada dos nossos irmãos aqui, né, em outros sistemas estelares. É uma grande família. Só que agora, assim, num certo momento, é como aquela questão que fala assim, a humanidade está numa quarentena. Do ponto de vista da cultura e da repressão, é verdade, sim. Nós temos uma quarentena espiritual e política, mas não é uma quarentena espiritual e científica. Isso daqui é uma imposição artificial por certos grupos degenerados que ainda estão sob o controle político, econômico e cultural do planeta. Mas, nesse exato momento, nós estamos no meio de uma guerra híbrida, multidimensional, e a tendência, a realidade, ela nunca se extingue. Ela vai se amplificando. Existe, ao mesmo tempo, uma realidade regressiva e uma realidade evolutiva. Então, aquela questão das múltiplas realidades e linhas temporais paralelas que vão divergindo. E nós estamos, nesse exato momento, nessa situação. Uma parte vai divergir, ascender, evoluir, se reintegrar para o universo, e a outra parte vai nessa realidade tecnofascista da nova ordem mundial, inclusive perdendo a nossa própria matriz de alma. E a inteligência artificial é uma das ferramentas mais eficientes para o ser humano perder a sua alma e nem perceber que perdeu. Por exemplo, tem coletivos de Zeta Grace que passaram por esse processo também. Antes eles tinham uma alma verdadeira e hoje fazem parte de um complexo cibertrônico, né, numa grande matriz computacional, e nem perceberam que perderam a alma. Então, na parábola dos evangelhos tem aquela coisa dos talentos. Né? Quem tem, irá mais ainda se cultivar. Quem tem pouco e não cultiva, perderá tudo o que tem. Que talento esse? A própria consciência. Se nós não levarmos o nosso ser, a nossa consciência íntima a sério, nós vamos perder e nem perceber com isso. E estou muito feliz. Agora, quando a gente percebe o risco que nós estamos assim pendurados no fio, literalmente, prestes a mergulhar num abismo de trevas, de loucura, de mais limites, mais sofrimento, que pode ser muito mais do que isso. A gente acha que está no inferno, mas pode piorar muito mais. Opa. Então, nós temos uma grande escolha, uma grande responsabilidade para fazer. Se nós vamos cultivar esse fio de consciência, até se tornar uma chama, voltar no pleroma, né, no mar sem limites, ou nós vamos perder cada vez mais a consciência. E a nossa vida é uma bússola. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão futurista? Eu considero, Eustáquio, essa questão da coexistência dessas múltiplas realidades, sim, isso daqui é um fato. A realidade, ela não, por exemplo, você tem uma dimensão infernal de desgraça.
ela continua existindo, mas numa certa sintonia que a gente vai pegar nessa sintonia infernal. E, ao mesmo tempo, nós temos outras realidades evolutivas, criativas, essenciais, inclusive da espécie humana se reintegrando com a totalidade, que é o pai ignoto da gnose, que somos nós mesmos, e não esquecemos disso. Nós somos os criadores desse jogo numa escala mais elevada e nos esquecemos que nós criamos, jogamos o jogo, mergulhamos nesse jogo e agora nós estamos num pesadelo de achar que nós somos apenas um mero avatar, um personagem correndo para lá e para cá num mundo sem sentido. Que a maioria Isso é uma fantasmagoria consciencial. A maioria das pessoas está nesse estado que você acabou de descrever. Desorientação total. Sim. Agora, aqueles que têm a centelha, né, porque a gente tem uma coisa meio pesada que a gente já conversou em passando também, outra vez, lá na equação de Drake. A gnose tradicional postula, né, que nem todos os seres com essa forma antropóide possuem essa alma ou essa centelha divina, né, que são o pneuma, né, os pneumáticos. Aqueles que apenas possuem a personalidade quaternária com o corpo são os íricos, né, aqueles que vivem como se já estivessem mortos. Então, você pega uma pessoa e fala, isso é tudo besteira, que alma o quê? Que tem que aproveitar aqui agora. Ela está sendo verdadeira no nível dela. Ela nem sabe o que a joia de valor inestimável que ela perdeu. Agora, aqueles que têm uma centelha divina, uma fagulha de alma, a gente vai sentir um mal-estar tremendo, uma dor no coração, um aperto. A gente sabe que a gente não deveria estar vivendo do jeito que nós estamos vivendo. Aquela sensação de se sentir exilado. Essa coisa do filho pródigo. É bem isso. Essas parábolas, elas são ricas de significado interno. Então, uma forma de nós medirmos a nós mesmos internamente é vermos se essas coisas nos tocam o coração. Porque uma pessoa de verdade, o ser humano, é human, né? Hu significa espírito divino. Man é de manas, espírito divino encarnado em manas. Então, se nós não temos esse Atma Buddhimanas, né, nesse manas, né, antropóide, nós vamos sentir uma dor, assim, o nosso coração não aceita o sofrimento, a desgraça, a miséria, a injustiça. Esse fato de a gente se rebelar com tudo isso é um sinal positivo de que nós temos uma alma real, uma essência, que está se rebelando contra esse mundo de loucuras arcônticas. Mas a gente se sente impotente, Álvaro. Essa que é a questão. Eu conheço um monte de gente que tem essa sensação, que é o nosso meio, a opção que a gente teve de viver num mundo restrito como nós estamos aqui, mas mesmo assim essas pessoas têm esse nível de consciência e ainda não encontraram a direção. Como é que você explica esse momento aí? Olha, na nossa vida, Eustáquio, uma coisa que a gente precisa postular também, assim, dentro da linha de vida de uma pessoa, a melhor fase para esse despertar, essa reintegração, é no período da crise da adolescência, entrando na fase adulta, e realmente sentir com todo o peso, todo o ser, que alguma coisa precisa fazer, uma revolução na nossa vida. Sim. Agora, se você pega alguém que já está com 40, 50, 60 anos de idade, vamos falar cristalizado, esse impulso já não vai vir com a mesma força. Mas vamos falar assim, o desespero existencial, ele produz uma ruptura interna que permite uma emergência de um incomensurável que assume o comando da própria vida, como se fosse uma outra ordem de saber que assume o comando da vida da personalidade. Que é nesse sentido correto que se vem a questão do arrependimento, não aquele arrependimento católico de culpa, mas no sentido de tomar um outro rumo, de tomar uma direção correta para a vida. Então, vamos falar, existe uma polaridade entre a personalidade, entre o anjo da presença, que é o self, e o divino. Quando a personalidade está no estertor de desespero, tem uma conexão com o seu eu superior ou divino. E nesse estertor, assim, existe uma grande chance desse eu superior emergir na personalidade na forma de uma expansão inexplicável de consciência. É como se, de repente, alguma coisa tomasse conta da nossa vida, mesmo que por alguns minutos, e depois, quando sai, fala, eu quero voltar a esse estado de novo. Opa, eu já sei quem que eu sou, a nossa vida muda. Agora, sem essa experiência mística, que é realmente uma coisa incomensurável, indescritível, nós vamos ficar nesse labirinto do sentido, sofrendo, e cada vez fica pior, e a mente não funciona direito. É uma necessidade de ter uma revolução interna a partir de uma crise existencial mística. É a crise de morte e renascimento e de mudança de direção de vida. Aqueles que passaram por doenças terríveis, acidente de família, com perda de parentes, cônjuge, filhos, geralmente passam por essa crise de reorientação. E realmente é uma morte da personalidade e o renascimento num outro estado de consciência. É quase como se fosse um walk-in, mas não é exatamente um walk-in, né? Seria o anjo da presença assumindo o controle da vida pessoal.
Aí tem aquela coisa, né, das parábolas paulinas, né? Não sou eu que vivo, né, mas o Cristo que vive em mim. O Cristo, nesse sentido, seria esse eu superior. E em níveis, né, mais sêniores avançados, nós vamos ter o mesmo fenômeno numa oitava maior, que seria o monádico, né, a partir das iniciações de transfiguração, em que o nível cósmico de identidade se manifesta a partir do anjo da presença e, por sua vez, na sombra, que é a personalidade, que é o guardião do umbral. Isso que você está falando aí é interessante, que quando acontecem esses processos, você fica, num linguajar simples, você fica por um longo período, depende de cada um isso, né, inerente a cada um, sem chão. Essa palavra que a gente sem chão. Eu acreditava um monte de coisa, eu queria um monte de coisa, eu pensava um monte de coisa, de repente, do nada, que a gente não consegue... Exato. Você tá falando. E aí, rapaz, esse momento é terrível, esse momento. Porque você se sente totalmente desamparado, sozinho. E agora? Antes eu tinha uma muleta, antes eu tinha uma ilusão onde eu me agarrava. E agora? Eu não tenho mais nada disso. Sim. Um discernimento importante, Eustáquio, nesse ponto, para a gente ter uma pacificação e uma clarificação. Nesses momentos, precisa haver o discernimento de que nós não somos o nosso mental, nossos pensamentos, nossas crenças. A consciência, o incriado, o ser, ela não tem forma e não tem nenhuma existência, entre aspas, do jeito que nós estamos acostumados a entender. A consciência, por exemplo, a consciência não crê em absolutamente nada. A consciência é a própria evidência inata do ser transcendente, que é uma encarnação de um paradoxo. Então, essa coisa de ficar achando, eu tenho que ter sistemas filosóficos e crença, arrastar minha cruz, isso, aquilo, etc., é uma atividade mental da consciência adormecida. No momento que a consciência auto-observação irrompe nessa estrutura, acabou, não tem nada, que acredita em quê? Nós temos ainda estamos presos a um mental que não para de pensar e crer e comparar. Esse estado é da consciência adormecida. Quando a consciência irrompe, a personalidade, num átimo, ela se torna silenciosa e receptiva. Se esvazia completamente de crenças, referências, teorias e tudo mais. Não é que a crença, a referência é inútil, mas são ferramentas à disposição da consciência. Uma crença, uma teoria, nunca vai dar mais do que uma forma para ser experimentada e depois descartada. O problema é que nós tendemos a querer entificar a consciência. A consciência ela não existe. O que existe são as formas criadas pela mente com a consciência subjacente. Então, é muito difícil nos liberarmos dessa noção do eu mesmo, nesse sentido teórico. A questão do eu, o eu não é uma experiência, é um pensamento, é uma crença. Você fala, vamos experimentar o eu. Fecha o olho, não tem nada. É um vazio. Que porcaria de eu esse aí? É um pensamento. A única coisa que nós temos direto é essa consciência, essa lucidez. Fala, não sei explicar o que é isso aí. Esse jogo, essas coisas todas. Mas tem alguma claridade que é sempre igual a si mesmo, independente das formas. E quando o centro de gravidade passa a se identificar com a própria claridade sem formas, essa noção de eu se dissolve e se torna até patética, ridícula. Só um louco fica correndo atrás de eu. Quando eu falo, qual o sentido da minha vida? Olha que pergunta imbecil. Quem que é seu que está buscando sentido? Verdade. O corpo é simples, o corpo quer respirar, comer, copular, e vai para lá e vai para cá, um devaneiozinho e tudo. O corpo não tem nada a ver com essas teorias. Essa que é a grande questão. É interessante, é bem isso. Nós estamos bem naquilo que foi proposto para a gente conversar. Você falou agora há pouco, e eu sei que eu posso considerar você, o Álvaro, um gnóstico. Você fala muito em gnose, você tem um grupo de gnose, e gnose confunde-se muito, porque no meio que eu vivo no meio espiritualista há mais de meio século, né? Espírito espiritualista. Então, a gnose ficou aqui no Brasil, pelo menos, ficou meio que, não posso dizer maculado. Ficou deturpado, tem até cultos gnósticos, né? Igrejas. Mas por quê? Muita gente combate o tipo de gnose do Samuel Aunveor, né? Todo mundo diz que não sei o quê, isso, aquilo lá. E gnose, a gente sabe que é algo anterior a Samuel, anterior a isso. É uma coisa muito, muito do princípio. Então, eu gostaria que você trouxesse um caminho da gnose
Até a própria etimologia dela, que é grego, né? Gnosis, conhecimento. Sim, Conhecimento. sim, exatamente. Né? Uma Em forma para a grego, gente... inclusive, que você pega, por exemplo, na teoria de Platão sobre as categorias do conhecimento, você tem o episteme, o nous, né, a realização pneumática, a própria física, o conhecimento sensorial direto. Então, nós temos um espectro consciencial que vai desde o nível mais material até níveis pessoais, racionais e além a níveis transcendentes. E todas as entidades têm a sua gnose na sua escala. Por exemplo, um átomo, ele tem gnose também. Ele sabe com os átomos que eles podem se combinar ou não, né, em função da valência, da eletrosfera, as moléculas, os animais, as bactérias, todos os organismos têm um conhecimento prático, que são esses próprios códigos da vida que estão imbuídos em todos os seres. É um conhecimento natural. Não se esqueça que a gente começou falando que nós vivemos num mar de inteligência infinita, que é a própria natureza da manifestação, que é a ísis dos mistérios. A Maria, né, o terceiro logos, essa inteligência, esses netirus, as forças vivas, inteligência. Agora, com relação à gnose, eu queria aproveitar assim, para a gente ter chaves do conhecimento. Considere a árvore da Cabala, né, começando de Malkuth, chegando a Keter. Em Malkuth, que é a parte mais densa, nós temos um conhecimento físico direto, o próprio agir. Em Esot, que é um nível mais sutil, etérico, né, nós temos uma chave metafísica do conhecimento, uma chave biológica sexual, que são os códigos da vida e do comportamento. Em Hod, que é o mental, nós temos uma chave linguística e simbólica com a mente e todas as suas atividades, que é uma chave totalmente legítima. Em Netzach, que é o mental superior, emocional superior também, que é a parte de Vênus, nós temos a chave histórica e a chave mítica, porque os mitos, eles desvelam os mistérios em tempo real na história, né, que são os arquétipos em ação. Aí no Sol, no centro da árvore, nós temos a chave psicológica, o Gnosteteipson, né, que é o verdadeiro conhecimento, que é a realização do self, do anjo da presença, da alma, essa iluminação solar. Aí em Guiburá nós temos uma chave geométrica, científica, da precisão, do rigor. Aí nós temos na Sefira 4 a chave numérica, mântrica, né, a chave do poder de Júpiter. Aí já na Sefira superior você tem a compreensão binar, a chave temporal, a chave astrofísica de todos os ciclos da natureza do universo. Aí em Rokhmah nós temos a sabedoria, que é a chave teúrgica de todas as hierarquias de manifestação. E em Keter, finalmente, nós temos, né, a chave mística, que é a unificação do universo em todas as dimensões. E subjazendo todas essas chaves, nós temos o Dhat, que é esse conhecimento que nós estamos falando, que é a Gupta Vidya, que é o portal alfa e ômega, a partir do qual os universos são criados, conservados e dissolvidos, que é o portal para a criação de todas as realidades. Então, dentro dessa unidade, você vê que ela é prenha de um conhecimento sem limites, mas baseado no quê? Nas infinitas experiências que o Logos tem consigo mesmo, em todas as infinitas criações em éons. Isso é um jogo que não acaba agora, não começa e nunca vai acabar, sempre vai se expandindo. A vida sempre vai aprendendo com tudo. As coisas que dão errado, para a vida não tem problema, ela sabe para onde que não tem que ir. E é assim que a gente deveria viver a nossa vida. Não deu certo, vamos fazer um outro jogo. E não ficar se lamuriando, derrubei o leite, não... Vai, aprende com isso, faz outro jogo. Você tem inteligência, curiosidade, experiência. Álvaro, existe voltando àquela pergunta que eu lhe fiz, existe algum plano superior para todo esse jogo aí ou não? Como é que é isso? Com certeza, Eustáquio. Da mesma forma, antes da gente perguntar de plano superior, a pergunta que nós temos que fazer: qual que é o meu plano para a minha vida? Qual o propósito da minha encarnação? Se eu não sei a que eu vim, como que eu vou falar do universo e ficar especulando? Claro. E a resposta é a mesma, só que em escala diferente. O nosso verdadeiro propósito da vida é o mesmo propósito do próprio universo. Só que nós temos que saber responder isso de uma forma essencial. O que a vida busca? A vida busca experiência, liberdade, felicidade, criatividade, compartilhamento. Inclusive, o compartilhamento é a chave da imortalidade, que coloca todas as coisas em relação com tudo. Então, se eu quero, a partir do momento que eu quero uma coisa só para mim, eu já comecei a morrer. A alma, ela é feita de relações. Com certeza. Inteligência, aquela fraternidade da vida una. Isso não é uma frase bonita para colocar na parede. Isso é uma lei científica. O que não é compartilhado se perde e morre. A vida flui a partir de nós. Se tem alguma coisa que está encalhada, a vida vai fazer um desvio e vai embora. Agora, se ela pode fluir cada vez mais de uma forma mais eficiente, aquela coisa de quem tem terá mais, né? Quanto mais nós expressamos de uma forma sábia, né, no nosso viver, mais a vida vai investir nesse processo que nós estamos aí
compartilhando em tempo real nessa encarnação. E é por isso que os mestres são imbuídos de um poder praticamente infinito na nossa escala. Por quê? Sabedoria, impessoalidade, não tem nada de ego, e colaborando com o propósito do Logos, né, numa escala planetária, solar e até cósmica. Evidentemente que são mistérios aqui para serem realizados diretamente, né? Teorizar sobre isso só gera formas de pensamento ilusórias, né? Você me chamou a atenção numa... É bom essas conversas que vai dando gatilhos, né? A gente vai, enquanto está conversando aqui, vê coisa, aparece... A mente começa a trabalhar. Você me chamou a atenção, você sabe que nós nos conhecemos, inclusive, nisso, né? Eu lido com ufologia há 65 anos, né? As minhas experiências pessoais, tudo. E você me chamou a atenção. Vamos ver se eu entendi o que você quis dizer, o que você disse. Você disse que, por exemplo, olha, é o campo da... Muita gente vai achar que nós somos loucos aqui agora, mas tudo bem, é liberdade de interpretação de cada um. Então, eu tenho parte de louva-a-Deus, eu tenho parte de reptiliano, eu tenho parte de todos esses arquétipos, né, de vidas. Sim. Nós somos, apesar de eu ter uma forma física adequada para o planeta Terra, que cada um você tem que fazer a forma que suporta a atmosfera e tudo aquilo que tem. Então, hoje, nós somos miscigenados, na sua opinião? Nós temos evidências disso, e assim é, e assim vai continuar sendo? Como é que é isso? Sim. Eu captei bem essa questão, o que você quis dizer? É isso mesmo que você disse? Sim. O ponto, Eustáquio, que o próprio sistema solar, o nosso planeta Terra, ele já é concebido como um laboratório, né, um centro de integração de processos. A Terra e o sistema solar não estão divorciados dos outros sistemas solares de outras culturas estelares. Então, existem cultivos que são feitos nesse laboratório terrestre, e não apenas no ponto de vista genético, mas do ponto de vista também cultural, espiritual. São investimentos que estão sendo feitos. É aquela questão da vida, compartilhando mais vida. Os outros sistemas que estão em equilíbrio, eles têm tanta riqueza, tanta diversidade, que é uma felicidade compartilharem essa riqueza, esse conhecimento, essa criatividade em outros sistemas planetários estelares. E a Terra recebeu muito disso. E, evidentemente, que tem uma parte nativa também, que é a contribuição do nosso próprio Logos planetário. E a história da humanidade ela é extremamente complexa. A gente tem que ver em várias camadas, né? Não é apenas algumas centenas. A gente tem que colocar em escalas de bilhões de anos. Em bilhões de anos, quantas outras humanidades viveram aqui, já foram embora, foram destruídas, se reintegraram? O Homo sapiens sapiens é apenas mais uma cepa num período de dezenas de milhares de anos. Daqui milhões de anos vão ter outras humanidades aqui, né? Então, aqui, vamos falar, é um berço, mas não é o nosso destino final. Nós estamos sendo preparados numa escola, inclusive do ponto de vista da evolução, a Terra é como se fosse uma academia militar que a gente aprende pela dor, pela pancada, chapa quente, né? A gente não tem condição de deitar, quem deitar fica queimado. Aqui é uma academia militar de extremo rigor, né? E é uma escolha do nosso Logos planetário, acelerar a evolução a partir do sofrimento, que obriga a inteligência a funcionar. Imagina se a gente trouxesse o paraíso na Terra. Nós temos uma tendência inércia à vagabundagem. Aí seria vagabundagem no nível master. Ninguém queria fazer mais merda nenhuma. Agora, o sofrimento, está faltando, não consigo pagar minha conta, isso nos obriga a buscar uma solução. E não é uma solução só pessoal, a gente pode fazer a solução coletiva. Vamos me ajudar aqui, vamos fazer algum projeto coletivo para resolver os problemas. A gente não vê isso desse lado. A personalidade ela tá buscando conforto e bem-estar. Mas a personalidade numa chapa quente, ela é obrigada a encontrar soluções criativas para sair daquela fase do jogo na qual ela está encalhada. E isso para o anjo solar, o anjo da presença, é muito benéfico. Aqui eu estou fazendo uma analogia com joguinhos de computador, né? Que você fica preso numa fase, né? Se você não encontrar a chave daquela fase, você vai ficar só rodando naquela fase. Se descobrir, você vai para um outro nível de atividade, de serviço. As responsabilidades aumentam também, né? A gente evoluir não é ficar mais feliz e voando para lá e para cá feito uma fadinha, né? É conseguir uma carga maior de responsabilidade. Deixa comigo que vamos dar um jeito nisso daí, né? O verdadeiro mestre é o maior servidor, né? O aluno recebe, conforme ele vai recebendo, vai compartilhando e a responsabilidade vai aumentando também. Álvaro, você que tem uma mente bem holista, bem aberta,
em termos de conhecimento, em termos de estágio, em todo esse processo cósmico que nós estamos inseridos, onde você enquadra? Existe muita maionese nisso, existe muita Sim, elucubração nisso. imaginação, fantasia subjetiva. Isso, isso. Onde você enquadra a atual civilização humana e o nosso conhecimento hoje? Tecnologia é uma história. Conhecimento é uma coisa muito mais profunda. Qual é a sua visão sobre planeta Terra, sobre nosso estágio e até a própria caminhada humana, como nós acabamos de escrever, que já vem de longa data e vai continuar por longa data também? Sim. Um momento na nossa evolução planetária, Eustáquio, que foi um divisor de água, foi essa fakeidemia de 2020, com esse processo de inoculações com material que modifica geneticamente e polui geneticamente. Aqueles que entraram nessa onda estão numa situação muito complicada, porque agora estão com um sistema cheio de vírus, né, um monte de problemas e doenças, entre aspas. Né? E aqueles, eu não vou falar manter puros, entre aspas, que parece uma coisa assim meio elitista, mas vamos falar de manter num estado natural. Todas as vezes que a civilização ela diverge da natureza e vai para a tecnologia, a prova histórica é que a civilização e a espécie acaba se degenerando. Um exemplo notável são os Alpha Greys. Se venderam totalmente para a tecnologia, se tornaram super nerds, perderam as emoções, a sexualidade natural, e hoje são uns robozinhos, né? Vão para lá para cá sem alma. Eles não entendem o valor de um veículo astral, de uma alegria, né? de uma empatia emocional. Então, eu quero fazer, antes de você seguir, eu tenho que fazer esse à parte. Você lembra de bem o que você está falando, é só para dar um reforço. Você lembra de uma série que o Carlos Paz Wells contribuiu, que foi feita pela revista Planeta, tinha revista e 6 vídeos extraterrestres entre nós? Você lembra disso? Lembro, sim, saiu pela revista Planeta, né? É muito bem produzido. Então, tinha uma que aparecem os Greys, né? Eles fizeram simulações, sim. Aparece um Grey falando exatamente nisso que você está, um ser frio, todo sim. Mundo que já viu, mesmo que não conheça, já viu em revista, já viu em filme como é que é Grey, a constituição sim. física dele, não sorri, não faz nada, aquela cara aterradora. Sim. E ele diz ali, eu gravei para sempre isso aí, gravei para sempre e uso como exemplo todas as vezes que eu passo para frente em alguma conversa. Ele dizia que eles estavam, os Greys, ele estava representando a raça deles, ele dizia que estava tentando recuperar o que o humano tem de mais precioso, que são as emoções, rapaz. Aquilo me marcou. Quem escreveu aquilo lá pegou uma grande sacada, e você acabou de corroborar sim. com isso, né? Então, esse realmente... daqui é uma marca do nosso Logos Planetário, Sanat Kumar, Eustáquio. Porra, meu. O sentimento, a emoção. E se uma pessoa sem emoção, um ser sem emoção, para mim não existe. É o que você falou aí, é um sim. robô. É um, sei lá como definir uma coisa dessas, né? Sim. O estado de Ananda, né? Sat Chit Ananda, sem o êxtase, a felicidade, esse transbordar, a gente só está vendo uma paleta de coisas, né? Como um esquizofrênico, um psicopata. A emoção, esse movimento interno, né, na própria alma, né? Que se alegra, né? Que se engaja, né? Mesmo com as suas ilusões. Né? Evidentemente que é sempre bom o controle e o equilíbrio da mente também para colocar limites nas emoções para a pessoa não ficar animada e pular no abismo, achando que vai voar. Né? Então tem a questão do bom senso. Mas a emoção é a água da existência. Né? A gente não tem nada. Né? E falando nisso, uma característica esotérica de Budi, né, que é a matriz espiritual da alma, é a temperatura, que permite mudar a vibração. Quando a gente começa a mudar a vibração, a nossa emoção, nosso sentimento vai se expandindo. Se a nossa vibração vai diminuindo a temperatura, a gente vai se controlando, cristalizando e morrendo. Isso tem muito a ver com a interação social, se sentir amado, bem querido. Você pega uma criancinha, né, espoleta, que corre para lá e para cá, ela está dando vazão à temperatura, ela se sente que ela é amada no meio, ela não tem limite. Agora, se é uma criancinha, fala, para com isso daqui, vai quebrar o vaso da tia. A criança congela na hora, opa, não posso fazer mais nada. Aí vira um robozinho, a emoção corta. Verdade. A gente vê a conexão de temperatura e emoção. E quem que é a fábrica de temperatura no nosso sistema solar? É o Sol, né?
Temperaturas em milhões. E evidentemente que toda alquimia é saber dosar a temperatura e a vibração para a gente fazer a arte e a ciência da vida, né? Não muito quente e não muito frio, né? Saber mexer com a temperatura. E a percepção direta da consciência são os sentimentos que estão ligados a esse sentido tátil, interno e externo também, de temperatura, movimento. Movimentação é emoção. O próprio nome é emoção, né? Motion, né? Motion. Motion, isso aí. Álvaro, existem diversas coisas, diversos caminhos que se fala, ó, o verdadeiro caminho da iniciação, o verdadeiro caminho disso, o verdadeiro caminho daquilo. Qual é o verdadeiro caminho do conhecimento? Existe um caminho, claro, existem os degraus. O conhecimento começa por onde? Porque quando eu nasci, quando você nasceu, né, para um leigo, ele não sabe de nada. A criança começa por tentativa e erro, Eustáquio. O conhecimento tem que ser por experiência. Enfia o dedo na tomada, levou choque, mexe com a borboleta, é bonitinha, com a flor é cheirosa, põe a mão no cocô, é fedido, né, não presta. Tentativa e erro. Então, a gente não pode colocar um pré-limite, a não ser, evidentemente, coisa perigosa. A gente não vai dar veneno para uma criança. Então, a própria cultura da família nos resguarda de perigos maiores. Agora, no nosso viver, a gente vai falar, será que essa escola é boa? A gente pode conversar com pessoas que fazem parte dessa escola, pegar a opinião, e depois, para a gente saber se dá experiência ou não, o único jeito é fazer a experiência direta. Vai lá, frequenta. Fala, tá, não, é tudo propaganda. Vou nessa, opa, essa daqui está mais séria, está me dando mais conhecimento. É tentativa e erro. O resultado final é sempre a partir da experiência que a gente tem que viver e nos engajar. É muita leviandade pegar e colocar centenas de escolas, não, essa daqui é isso, então vou fazer uma tabela de classificação. Aliás, existe isso, a gente procurar, vamos encontrar isso também. Mas é uma visão falseada. Por exemplo, você pega a maçonaria, é muito comum, não, é maçonaria, é bafomê, é demônio, não sei quanta bobagem, né? Se eu quero saber o que é maçonaria, além de conversar com maçons, vamos fazer uma experiência enquanto eu sou jovem, Rosa Cruz, né? Vamos fazer yoga, alguma coisa. Então, a gente tem que mergulhar num sistema e aprender. Agora, uma coisa importante também, Eustáquio, é não ficar macaqueando. Eu tenho que ficar um período suficiente para tirar algum resultado daquilo que eu estou fazendo. Perfeito. Então, se cada semana eu estou fazendo uma coisa diferente, não vou aprender nada. Eu vou ficar cheio de coisa na cabeça e eu não tenho propriedade para falar nada porque eu não fiz o experimento completo. E a gente pode usar a nossa própria vida como uma referência, porque a nossa vida é um experimento científico. Cada final de dia a gente pode fazer um balanço, uma meditação do dia. O que eu aprendi nesse dia, isso, aquilo, tal inspiração, tá, não sei o que eu vou fazer, tal. O fato de fazer um diário, a gente começa a ordenar a nossa vida. E o ideal seria educar o jovem a se acostumar a fazer esse tipo de coisa. Porque não adianta só ir vivendo cada dia, né? Eu posso fazer uma programação existencial. É a forma mais inteligente de colocar metas. Então, se a gente não coloca metas, como que eu vou saber como que eu estou progredindo? Baseado em quê? Tem que ter baseado em alguma meta que eu coloquei. Por exemplo, esse ano eu prometo que eu não vou ser um tagarela. No ano que vem, eu solto a língua. Eu falei que eu não controlei nada, não sou uma pessoa séria. Então, eu tenho que colocar algum objetivo e depois comparar se eu atingi o objetivo ou não. A didática é uma coisa importantíssima, a meu ver, vamos dizer, né? Como você... Existem formas de se ensinar. Somos da mesma faixa etária ou perto, não importa aí. Nós tivemos uma excelente educação, independente, a escola pública no nosso tempo, a escola particular no nosso tempo, eram escolas fabulosas, com rigidez, com disciplina, com ética. Era uma continuação de casa, era uma simbiose casa com escola, né? Era um respeito, uma série de coisas. Então, aquilo funcionou. Para a grande maioria das pessoas que são adultas hoje, né? Já septuagenárias, isso aqui funcionou. A maioria são pessoas de bem, procuram fazer o bem para o próximo, tudo isso aqui. Agora, e daí para frente, como é que você vê uma educação... Isso voltar a recuperar, viu, Eustáquio? Porque Como? Essa que é a pergunta. Essa que é a pergunta. Você pode ver numa escala mundial como as famílias, né, se sentindo, né, realmente massacradas por ideologias materialistas, nihilistas, né, esquerdistas, aquele relativização absoluta, a estupidez do wokeísmo,
As famílias estão reagindo pela própria questão das crianças. Um pai consciente hoje, uma família consciente, vai colocar meu filho para sair o doutrinado marxista. Não tem sentido isso. Dentro das próprias escolas está havendo uma reação de pais, de pais, mães, né, falando assim, né, na família, com relação aos alunos. No Brasil também é assim, no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, o Donald Trump, né, voltando ao governo de novo, existe uma tendência a voltar à tradição, mas no sentido positivo. Tradição não é uma coisa estagnada. Tradição são as coisas que deram certo e podem ser aperfeiçoadas. Essa visão, né, relativista, não vamos destruir tudo, né, nada presta. Se a gente for fazer isso, a gente usa uma linguagem, por exemplo. A gente vai se comunicar com... A linguagem são regras, a vida tem regras, né, saudáveis e funcionais. Então, apesar de a gente ter passado por 20 anos, né, de influências, né, doutrinárias, assim, numa socialização e emburrecimento, está havendo uma reação social muito forte, né, no sentido de recuperar, né, os valores, as tradições. Isso não é um recrudescimento, é um renascimento desses valores numa oitava superior que amealhou durante essas décadas, né, de corrupção tudo que não presta, que foi um aprendizado também. A gente aprende sabendo o que não presta. Aí volta de novo aquilo que tem utilidade. Aí são ciclos, a coisa não é uma linha que vai se perdendo, né? A gente está voltando numa outra oitava de um ciclo, né, de valores de tradição, mas com uma maturidade maior, integrando a tecnologia e todo o conhecimento que nós temos aí no século XXI. E não vai ser um moralismo, né, de 1960, uma coisa, né, carola de 300 anos atrás, não é isso. A gente precisa recuperar o sentido correto de tradição, naquele sentido até cósmico universal, do conhecimento universal. Então, sem o conhecimento aplicado, a gente não tem o jogo da vida. Você teve, se eu não me engano, né, porque isso são coisas bem particulares, né? Se são particulares, não é para se tornarem públicas, né? Óbvio, senão seria experiência de todo mundo. Você teve suas experiências místicas ao longo da vida, correto? Sim. Essas experiências, elas serviram, elas foram importantes para você criar um rumo na vida, vamos dizer, um prumo? Como é que você Sim, o vê? tempo todo, Eustáquio, sim. É mesmo? É mesmo? Sim, assim, eu vou falar uma coisa, né, mas não é para a gente levar para o lado pessoal, porque quem não tem esse tipo de experiência não tem nem como aquilatar. Quando a gente passa por essa experiência, nós nos tornamos numa encarnação viva do paradoxo. Ao mesmo tempo que nós somos locais, nós vivemos de uma forma não local. Ao mesmo tempo que nós nos manifestamos no tempo, nós também somos na eternidade. E esse tipo de presença paradoxal é contínua. Assim, no estado de sono, com sonhos, estado de vigília. Ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, existe um campo, né, de captação de informações e processamento que transcende muito o Álvaro que está conversando com você agora. E esse campo está presente agora na nossa conversa, no nosso dia a dia. Tenho consciência. E mesmo que eu quisesse, de alguma forma, destruir, entre aspas, isso seria impossível, porque eu emerjo a partir desse campo. Eu, sem essa base, literalmente nada sou. Olha que sou é importante. De energias e possibilidades, condicionamentos, etc. História de vida que nesse momento está se manifestando dessa forma. As coisas vêm e não são por acaso, né? Não existe a causalidade. Porque realmente isso é importante as pessoas se darem conta de que quando é formada uma egrégora, que é o caso que nós formamos aqui agora, eu e você conversando, nós estamos ligados a alguma coisa, mesmo que a gente não compreenda, né? Você foi bem claro no que quis dizer, e aí a gente se sente, quando eu tenho essa consciência de que eu não estou sozinho, eu tenho registros, isso que eu estou te falando, eu tenho registros fotográficos em palestra, gente fotografando, eu palestrando, e do nada aparece gente do meu lado, coisas assim, coisas que são demonstradas fisicamente. Ninguém vê, mas fisicamente você consegue ver. Então, essa garantia, essa certeza de que nós não estamos sozinhos, poucas pessoas têm. Uma experiência direta, Eustáquio, é importante. Isso. Não é crença, é experiência direta. Experiência, eu sei, mas se ela tivesse convicção, eu digo, uma pessoa, seja lá, você tem a sua nutricionista. Sua nutricionista, você vai lá visitá-la, você vai conversar com ela,
ela está acompanhada para te dar a conversa. Aquilo que vocês formaram naquela conversa ali, você como paciente e ela como profissional, existe algo, como você disse, você se conectou a algo que está participando daquilo lá. Então, você tendo essa consciência de que onde você está, você forma alguma sintonia, você é uma antena de captação, isso já é uma abertura para você ter uma abertura de consciência, sei lá se é o termo mais adequado. Sim, e é um estado autêntico, natural, né? Sem pretensões de coisas de ego. Assim, com relação à experiência, eu tenho certeza total com relação, por exemplo, à realidade da hierarquia espiritual planetária, solar e cósmica. Não tenho dúvida nenhuma. Mas é necessário ter experiência para se chegar a esse tipo de realização. E, ao mesmo tempo, evidentemente, isso não é um assunto para se falar na praça. Precisa de um grupo de pessoas que tenham um saber mínimo para terem um entendimento do que nós estamos falando. Claro. Por isso que existem esses grupos pequenos, né, que são feitos assim, porque você encontra reverberação, né, encontra entendimento e um ajuda o outro. Mas eu acho que essa tendência é crescer devagarinho, é que a gente é muito apressado. Nem eu sou apressado. Eu quero as coisas para ontem. Eu sei que tem o seu processo, mas eu gostaria, por exemplo, de viver num mundo pacífico. Eu tenho filhos já adultos, netos, tudo isso aqui. Mas, pô, não é legal você ler notícias boas, que não tem fronteira, todo mundo vai lá, é bem recebido com um sorriso, todo mundo pode viver, usufruir isso aqui que nós temos direito, né? Nós estamos vivendo, nós estamos aqui, temos direito à alegria, tudo isso aí que você citou na nossa conversa hoje, todos os tipos de prazer. Então, nós temos esse direito. E por que a gente não tem esse direito? Porque a gente está fora da casinha, está fora da sintonia. Uma dimensão fundamental, um princípio da consciência, Eustáquio, é uma coisa meio estranha, mas é real, é não posição. A consciência, ela sabe, contempla, percebe, mas não toma posições. Quem toma posição é o avatar que está inserido no próprio jogo a partir da forma de manifestação. Então, e inclusive, do ponto de vista da posição, do bom senso, né, da personalidade encarnada, é obviamente que a gente tomar posição. Eu estou vendo um cara cortando lá carne e não vou botar meu braço lá para o cara cortar meu braço fora. Não tem sentido nisso. Né? Não. Mas as coisas que a gente vai vivendo, participando na vida, existe uma dimensão de interioridade contemplativa, que percebe as posições. É que nem partida de jogo de futebol. Tem o time A e o time B. A bola vai para lá, para cá. Os que participam, os que aproveitam mais o jogo de futebol são aqueles que não simplesmente torcem para o seu time. Porque quando você se identifica com o time, tudo que acontece com outro time, você vai racionalizar. Não, o cara fez o gol, mas o juiz roubou. Ah, não sei o quê, mas olha, ele puxou a camisa. Agora, quem assiste um jogo sem tomar posição, aproveita os dois times e muito mais. Falou a gente tudo. tem um pouco mais de leveza na vida. Esses julgamentos rígidos, né? Ah, e se eu fosse Deus, eu vou ter que dar uma bronca nesse velho. Ou as merdas que esse Deus faz. Isso é tudo coisa da cabeça. A consciência não tem nada a ver com isso daqui. A consciência observa e dá risada desse avatar todo enfesado. Enfesado quer dizer cheio de fezes. Né? Enfesado. Aliás, o pensamento é um excremento mental, né, na prática. Né? Na verdade, é uma etapa superior dos intestinos. Né? Então, quem pensa muito e não faz nada, fede, literalmente. Né? O Chita Vitre, ele tem cheiro de qualidade duvidosa, né? Que é o turbilhão mental. Você falou também a questão do enfesado. Interessante você falar isso, que as pessoas não se dão conta do significado das palavras. Uma palavra que a gente usa muito é coitado. Coitado é aquele que sofreu coito. Sim. Vitimizado, A gente tem que medir. As palavras têm poder, como dizem. É vibração. Isso daqui né? é o ponto 2 do Enneagrama, isso daqui. O princípio é uma posição de hierarquia superior e inferior. Só que existem hierarquias artificiais construídas pela mente e hierarquia natural, que são holoarquias. O holon, né, é aquela parte que, ao mesmo tempo, um todo e parte de um todo maior. A realidade ela é holonômica, holoárquica, não hierárquica. A hierarquia é artificial, é criada pelo ego. A holoarquia é criada pela própria vida. Nunca ouvi falar desse termo. Vou harmônica, todos holoarquia. Os entes. Eu vou anotar isso aqui, gostei. Eu vou pesquisar sobre holoarquia.
Olha aqui, Eustáquio, rapidinho, que eu sei que hoje está sendo meio porreta. Postulados holônicos fundamentais. Os ólons emergem. Os ólons emergem holarquicamente. Cada ólon emergente transcende, mas inclui o ólon predecessor. O micro está em troca relacional com o macro, de todos os níveis em sua profundidade. Os ólons possuem 4 capacidades fundamentais: autotranscendência, autoadaptação, autodissolução e propósito. O inferior estabelece as propriedades do superior. O superior estabelece as propriedades do inferior. O número de níveis que uma hierarquia comporta determina se essa é rasa ou profunda. E o número de ólons de qualquer nível dado nós chamamos de abrangência. Então, o universo ele é holoárquico. Então, a gente tem partículas subatômicas, atômicas, moléculas, células, sistemas e tudo mais. E tanto numa dimensão externa como uma dimensão interna, que também são estados de consciência ou qualidades. Então, essas diferenciações que a realidade produz, elas não são hierarquias de opressão. É uma diversidade criativa que se harmoniza de uma forma funcional com as outras criações já pré-existentes. E a gente sempre vai estar entre 2 infinitos, o infinito, né, superior e o inferior. Porque nesse exato momento nós somos um universo de células, de moléculas e partículas. A gente não se dá melhor do que outro. Não se dá disso, a gente tem que ouvir isso, né? São os gatilhos que a gente precisa na vida, né? Isso. Por isso que é bom conversar com pessoas afins, porque elas disparam gatilhos que são necessários para nós. Muitas vezes é aquilo que a gente precisava ouvir. Isso aqui que eu não tenho. Holoarquia. Holos, para mim, era tudo. É grego, holo, tudo. Então, como é que pode existir a hierarquia do tudo? Sabe? Sim. E você viu que em inglês heal, curar, tem a ver com ólon também. E holy, sagrado, tem a ver com ólon. O que é um santo? É um reintegrado no infinito, na eternidade. Que interessante. Santidade não é ficar flutuando e parecendo que é um anjinho, não. A santidade é uma visão de totalidade, que respeita todas as coisas, cada um em seu nível. De uma forma sábia. Eu não sei se você gosta. A saúde, né? Saúde é reintegração. Eu não sei se você gosta, mas tinha um grande irmão que já foi embora, né? O Alvin. Ele era. Eu estudava com ele, fiquei 9 anos com ele, assim, aprendendo. Ele adorava etimologia. E etimologia é uma coisa maravilhosa. Você fica boquiaberto quando você vê como são formadas as palavras, né? Se você soubesse o que você está dizendo, né? Isso aqui, do jeito que ela é formada, o entendimento, ele já teria uma... Muda tudo. Você vê, a palavra radical, Eustáquio, o radix, o que é o Ra? Você tem o círculo e o raio, você tem o Sol e o raio, o cânon do Sol, a medida de todas as coisas. É isso aí, pô. É isso aí, é um exemplo simples, tá vendo? Então, é fantástico. A vida está aí cheia de aprendizado. Em vez de a gente reclamar, como a gente reclama, eu reclamo muitas vezes, né? Eu conheço as minhas coisas que eu tenho que suplantar. Não, e no local, assim, está certo, que a gente só não precisa ficar preso naquele ponto que a gente está vendo. Vai assumir várias perspectivas, sim. Mas eu vibro quando eu descubro alguma coisa nova, assim, essas coisas, o significado. Uma idiotice, eu sou grego. E aí falei, o que significa etimologia? Siderurgia. O que tem que ver siderurgia com ferro? Sidérios, astros, sim. Porra, aí que sim. E a uma própria atividade celestial. Cívero em grego é ferro. O grego, você que é grego nato, fala grego, como é que você não se dá conta que Cídero e sidério é celestial também, Eustáquio. Também, olha aí, pô. Então, é fantástico, rapaz. Aí o cara se anima. O Plutão no centro da Terra, na verdade, está espelhando no macrocosmo. Eu adoro ver a etimologia. E quem trabalha com isso, eu acho fantástico. É um eterno aprendizado. Sim. Álvaro, beleza? Olha que papo legal, rapaz. Eita, vamos lá. Vamos compartilhar isso bacana. Quem sabe dá conversa, Eustáquio. Dá os frutos. Eu preparei uma tonelada de coisa, mas a gente nem precisou dessa tonelada. Isso que é bom. O negócio é rolar. As perguntas, é aquilo que você fala, né? Aparece a egrégora aqui, o que está aqui dentro é o que quer ser tratado. Então, vamos conversar. E manter sempre um alto padrão, Eustáquio, assim, de qualidade. Eu não tenho controle sobre as coisas que acontecem na minha vida, mas eu posso controlar o jeito que eu reajo com as coisas que estão acontecendo. Perfeito. Eu posso reagir de uma forma inteligente e de uma forma estúpida. E aí, inteligente, a vibração aumenta. Estúpida, eu vou cair. E você se observar, né? Perceber essas coisas. É isso que é o mais importante. Sim.
Porque você errar e ter consciência que você errou é maravilhoso. Sim. Maravilhoso, é meio caminho andado. Álvaro, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Imagina, foi uma satisfação, uma alegria estar aí junto com você de novo. E até uma próxima oportunidade. Forte abraço. Até então. Um forte abraço. Ô, papo legal, rapaz. Eita, nós... eu me divirto no bom sentido. Quando eu aprendo, né? Conhecimento, a gente tem sede de saber, qualquer um. Até o ignorante, aquele que ignora, tem sede de saber. Quando ele aprende alguma coisa, ele fala, puxa vida, que bacana. Ele tem uma nova visão, uma série de coisas. Então, isso é bacana. Basta a gente observar, basta a gente estar ligado, parar de reclamar um pouquinho e dedicar 5, 10 minutos a se conhecer, a olhar a natureza, olhar um passarinho, pensar em coisa boa, se permitir. É isso aí. Gente, fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.